Olá, povo de Deus, povo abençoado, que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, a sua família. Estamos começando aqui mais uma live aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua 10º Muralha 83N, aqui na cidade de Tangará da Serra. Estamos aqui para levar até você a palavra de Deus, a palavra abençoada, em o nome do Senhor Jesus. Eu vou entrar aqui na nossa página também, vou compartilhar. E eu gostaria que você também fizesse o mesmo aí agora, que você entrasse, que você compartilhasse também conosco, tá? A nossa live, porque nosso objetivo é de levar até você a bênção de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira, reunião da família aqui na nossa igreja. Muitas pessoas vieram, compareceram, tivemos 3 reuniões aqui, 8 da manhã às 17h50 e agora às 19h30. E pode ter certeza, meu amigo, que Deus vai abençoar você através desta live. Você que vai estar nos acompanhando aqui ao vivo, você que vai estar acompanhando posteriormente, depois do nosso vídeo, pode ter certeza, não é um mero acaso de você estar assistindo essa live. Deus preparou para você essa noite porque Ele vai abençoar você. A Bíblia Sagrada diz que aquele que quiser e me ouvides comerá o melhor desta terra. E Deus vai dar o melhor para você, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para todo sempre. Eu estou tentando aqui entrar na nossa página, mas já consegui. Então nós vamos agora fazer o quê? Vamos curtir e vamos compartilhar aqui agora com todos vocês a nossa live. Pode ter certeza que Deus estará abençoando. Meus amigos, faça isso, entra, compartilha, manda aí para o grupo da sua família, manda para os seus amigos, vamos aí evangelizar o máximo de pessoas aí que nós pudermos em o nome do Senhor Jesus. Nós já temos aí já algumas pessoas entrando aí na nossa live, vamos esperar que venha mais alguém, porque pode ter certeza, vai ser uma bênção em o nome do Senhor Jesus. Eu estou com uma palavra aqui, pessoal, preparada para falar com vocês. Olha, palavra forte. Palavra que vem realmente do trono de Deus para o seu coração. Vai ser uma bênção em o nome do Senhor Jesus Cristo. Já dá aí para a gente ver algumas pessoas que estão entrando aí. Deixa eu ver aqui. Está aqui o Enilson Silva. Boa noite. A paz do Senhor, pastor Delmar. A paz. Deus abençoe. O Homer japonês está aqui conosco. A Andressa Souza também já está aqui conosco. Está aqui também a Solange Silva, seja bem-vindos em nome de Jesus. A Maria Wanda da Silva, também seja bem-vindos. Deixa eu ver quem mais que nós temos aqui. A Juliana está aqui conosco. A Maria Wanda também está conosco. Vai mandando aí o seu oi, o seu ok. Vai falando de onde você está participando, de onde você está assistindo, para a gente poder estar aí correspondendo com vocês. A Camila, boa noite Camila. Paula Santos, graça e paz do Senhor a todos, graça e paz, Paula Santos. O Luiz Carlos Costa, a paz. Sandra Cardoso, boa noite. A Maria Aparecida, paz do Senhor, pastor, ora por mim, com certeza, irmã Maria, nós vamos estar orando sim por você aqui, em nome de Jesus. Lohane também está aqui, boa noite. Osvaldo Guerreiro, a paz, pastor, a paz. Vá mandando aí, pessoal. O Wilson Barbosa, a paz. Vá mandando sua paz, vá mandando seu alô, faça seu pedido de oração. Nós temos aqui uma equipe que vai estar aí também nos ajudando, nos auxiliando nessa live. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Aí, Odete, boa noite, pastor, boa noite, Odete. O Ademir, Deus seja louvado pela palavra de hoje. Amém. Realmente foi forte, pessoal. Foi uma bênção em nome de Jesus. A Ivone, boa noite, Ivone. Boa noite a Gisele também. A Andressa Souza, a paz, que Deus abençoe. A Verônica, boa noite. Daniele Ribeiro está aqui conosco, está administrando aqui também na live. A Graciele, boa noite. A Solange Assunção, boa noite. Boa noite também lá para a Maria Elza. Seja bem-vinda em nome de Jesus. A Marli, né? A Marli também está aí compartilhando conosco, sendo abençoada. Vai compartilhando, pessoal. Vai compartilhando a live, vai enviando para os seus amigos aí. Vai ser uma benção. A Lucinéia, boa noite. A Lucinéia Neia. Cícera Eva, vamos estar anotando aqui. O Jorge Henrique, a paz, Jorge. Que Deus abençoe.
Mais uma vez a Sandra aqui aplaudindo a live. Osmarina, graça e paz, graça e paz. Boa noite, irmã Osmarina. Em nome de Jesus. Faça que nem eu. Mandei hoje para minha família, mandei hoje lá para vários grupos que a gente tem aqui, compartilhando para mandar para o pessoal também participar. Realmente a palavra foi abençoada. Amém, Nilson. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Realmente a palavra foi abençoada e seremos daqui a pouco falando também a mesma palavra que nós ministramos nesse culto. Vai ser uma bênção. A Cida Oliveira, a paz, dona Cida. Nossa obreira aqui, em nome de Jesus. Quem mais? A Verônica está aplaudindo. Vamos lá, pessoal, vamos compartilhando. Nós vamos daqui a pouquinho para a palavra. Vai ser uma bênção. Em nome do Senhor Jesus. Juliana, seja bem-vinda, irmã. Deus abençoe, a paz. A Lucinéia, paz também. Vão compartilhando, vão mandando aqui o seu oi. Vão dizendo onde que você é, de onde que você está participando. Muitas pessoas vão estar acompanhando agora a live ao vivo e outras vão estar acompanhando lá posteriormente a live. Tá bom? Glória a Deus. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma oração, vamos para a palavra. Deus vai estar falando conosco. Amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nós estamos diante da Tua presença. Pedimos que o Senhor venha abençoar, meu Deus, essas pessoas que estão participando conosco ao vivo desta live e aquelas que posteriormente também vão estar assistindo essa live. Senhor, que o Senhor possa nos usar aqui para falar com o Teu povo e que aonde esta palavra chegar, o Senhor possa tocar no coração de cada uma dessas pessoas em nome de Jesus. Meus amigos, você que tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia que está no seu celular, no tablet, no seu computador, no livro de João, capítulo de número 8. Abra aí, por favor, João, capítulo 8. José Paulo, pastor José Paulo Cavalcante. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Vão compartilhando aí, pessoal, vai ser uma bênção em nome de Jesus. João, capítulo 8, versículo 31. Coloque a mão sobre a palavra de Deus e diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor use o pastor para falar comigo, que o Espírito Santo fale ao meu coração através desta live, em nome de Jesus. Amém? João 8,31 está escrito assim, pessoal. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecestes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vou repetir. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que é discípulo? Discípulo é seguidor, é aquele que são seguidores de Cristo. Quando é que eu me torno um discípulo de Jesus? Ele está dizendo, quando a pessoa ela permanece na palavra. Quando eu e você estamos permanecendo na palavra, nós estamos na palavra, nós estamos nos tornando, então, discípulos de Jesus. Quando você vê uma pessoa inconstante, quando você vê uma pessoa que ela não consegue permanecer, é porque ela ainda não se tornou discípulo. Ela ainda está tentando, às vezes, se tornar discípulo. Por alguma causa, ela está se desviando, está saindo do caminho, ela está deixando a palavra, então, por enquanto, ela ainda não se tornou discípulo. Aquela pessoa que permanece na palavra, essa já está se tornando discípulo de Jesus. Veja que esta palavra, Jesus está falando para o povo dele, o povo judeu, o povo do Senhor. E ele está trazendo para nós hoje, você quer se tornar meu discípulo? Então permaneça na minha palavra. E não é difícil. Para permanecer na palavra, nós precisamos renunciar à nossa vontade, para fazermos assim a vontade de Deus. E ele continuou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Então a palavra, ela é a verdade.
Eu estava dizendo para as pessoas nesse culto aqui, quando é que uma pessoa é liberta? É quando ela vai conhecendo a verdade. Quando ela vai adquirindo o conhecimento da palavra, ela vai se libertando. A palavra vai mostrando a ela a vida errada que ela estava levando. E quando a palavra vem e toca nela, e toca na ferida, e fala para ela, e mostra para ela onde está o erro, é porque Deus quer que a pessoa mude. Então, quando é que eu vou me libertando? Quando eu vou conhecendo a verdade. Quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu medito nela, mais ela vai mostrando para mim aonde eu preciso mudar. E assim eu vou fazendo o quê? Eu vou me libertando. Eu estava dizendo para as pessoas assim, tem pessoas que andam doente e ela vai tomando remédio. Vai tomando remédio, ela não consegue obter a cura, ela vai fazendo tratamento médico, ela vai indo, mas um dia ela chega na igreja. E justamente naquele dia que ela chega na igreja, o pastor está pregando Isaías 53, versículo 4 e 5, aonde fala que verdadeiramente Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades e pelas suas feridas nós fomos sarados. Ela descobre então que ela não está doente. Ela descobre que ela está o quê? Curada. A partir do momento que ela assume que ela não está doente, que ela está curada, a cura virá sobre ela. Ou seja, ela foi liberta daquela enfermidade, daquela doença, daquela dor. Quando ela descobre que nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma entrará na casa dela, ela consegue libertar a família dela, a casa dela de todo mal. Porque ela está conhecendo a verdade e a verdade está libertando ela. Quando a pessoa entra dentro da igreja, na prática da prostituição, do adultério, da fornicação, das coisas erradas, e a palavra vai mostrando para ela que ela está errando, e ela vai deixando essas práticas, o que está acontecendo com ela? Ela está se libertando. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam então os judeus, respondendo para Jesus, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? Eles disseram verdade. Eles eram apenas conhecedores da letra, da lei, da palavra, da lei somente. E na verdade não seguiam ninguém, muito menos a Deus. Tem muitas pessoas que ela conhece a Bíblia, ela fala capítulo, versículo da Bíblia, mas ela não vive a palavra. Ou seja, ela não segue ninguém. E não tem como uma pessoa, irmãos, conseguir sobreviver, viver, vencer, se ela não se tornar seguidor de Cristo. João 15,5, Jesus falou, sem mim nada podes fazer. Então ele estava dizendo, nós não somos seguidores de ninguém. Como é que nós vamos ser livres? Libertar de quê se nós não seguimos a ninguém? Nós seguimos a ninguém. Aí eles falaram, somos da descendência, nós somos descendentes de Abraão. Irmãos, Abraão não foi qualquer um na Bíblia. A Bíblia chega a dizer que Abraão foi o nosso pai na fé. O pai na fé, Abraão, um homem que procurou seguir a Deus, quando Deus disse, Abraão, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Abraão não sabia nem qual terra que era, mas por obediência ele largou tudo e foi a um determinado caminho e Deus guiou então Abraão. Por onde? Pela fé. Ele está dizendo, somos descendentes de Abraão. Responderam Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Gente, a pessoa que vive na prática do pecado, ela é escrava do pecado. Ela é escrava daquele pecado, ela se torna servo dele. O que é servo? Servo é um escravo. Tudo que o pecado mandar ela fazer, ela vai fazer. Mas em vez de se tornar servo do pecado, por que não então se tornar servo da santidade? Porque o pecado, o que vai fazer? O pecado gera morte, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Então, quando a pessoa ela vive na prática do pecado, a palavra está dizendo, ela se torna o quê? Servo dele. Eu conheci uma pessoa que morava em São Paulo e eles veio para Cuiabá.
Deus tirou ele de São Paulo, trouxe ele para Cuiabá, em Cuiabá ele se converteu, ele e a esposa. O que ele fazia? Ele trabalhava no aeroporto e morava no interior. E aí, no interior, não tinha cinema. O que ele fazia? Como ele trabalhava no aeroporto, ele pegava um avião, todo final de semana, viajava para aquela cidade que tinha um cinema só para assistirem filmes pornográficos. Ele e a esposa. Eles eram escravos da pornografia. Quando eles vieram para a igreja e eles ouviram a palavra, ouviram a verdade, o que aconteceu? Eles abandonaram a prática. O que houve na vida deles? Uma libertação. Eles conheceram a verdade e a verdade libertaram eles. E se tornou um homem de Deus, me ajudou muito na obra quando eu estava lá na sede, em Cuiabá. Ele me ajudou a fazer visitas em lares, a gente fazia visita junto, e ele contava, pastor, minha vida era assim, 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 era escravo. Como muitos que talvez estão nos assistindo agora, é escravo, escravo das drogas, escravo da prostituição, do adultério, da fornicação, da mentira. Mas se você abrir o coração para a verdade, para a palavra, você terá força para se libertar. E aí Jesus estava dizendo mais, e assim no 33 ele diz, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Ele estava dizendo dele, que o servo não fica para sempre em casa. Por isso que você vê muitas pessoas que não param em igreja nenhuma. Ela não para em denominação nenhuma. Por quê? Porque ela não quer se tornar filho. Ela quer sempre continuar o quê? Servo. Ela quer sempre continuar servo. Servo do pastor, servo do ministério, menos filho de Deus. E o servo, Jesus está dizendo, esse não para em casa. Ele não consegue parar em casa, mas o filho, esse para. O filho suporta a tribulação. O filho suporta a luta. O filho suporta tribulações, aflições. O filho suporta, mas ele não deixa a casa. Por isso que você vê muitos pastores dividindo igreja, saindo de igreja, era só servo. Servia o homem, servia a praca da igreja, menos se tornado filhos. Você vê muitas pessoas aí, desviadas, que voltaram às práticas do pecado, às práticas erradas, viveram na igreja, estiveram dentro da igreja, mas nunca se tornaram filhos. Você vai entender o porquê daqui a pouco. Nunca, sempre foram servos. Jesus está dizendo, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Você quer ter força para permanecer? Você quer ter força para permanecer na igreja, para permanecer na palavra? Se torne filho. Deixa de ser somente servo e passa a ser filho de Deus. E Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. A única pessoa que pode realmente trazer a nós a liberdade, nos livrar, é só Jesus. Ou seja, a palavra liberta, a palavra cura, a palavra ela dá saúde, a palavra dá vida, a palavra ela transforma a vida, a palavra restaura, a palavra ela reconstrói, a palavra ela traz mudança, a palavra ela salva, a palavra é tudo. Então, se a palavra vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Jesus está dizendo, se eu, o Filho, vos libertar, vocês verdadeiramente sereis livres. Livre do quê? De todas as práticas erradas. Livre da doença, livre da enfermidade, livre da miséria, livre da dor, livre do sofrimento. Ah, pastor, mas eu estou tanto tempo na igreja, eu passo por luta. Não é isso que Jesus está falando. Ele disse, no mundo tereis aflição. Ele nunca falou que nós não passaremos por luta. Mas tem um porém, passaremos por luta, mas nós sabemos que Deus está conosco. Essa é a nossa garantia. De que em todas as nossas lutas, nós somos mais do que vencedores, diz a palavra. Bem sei que sois descendência de Abraão. Jesus falando, eu sei que vocês são descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me. Olha o que Jesus fala. Por quê?
porque a minha palavra não entra em vós. O que Jesus estava dizendo? Sabe por que vocês querem me matar? Porque a palavra que eu estou pregando não está entrando dentro de vocês. Vocês não estão deixando a minha palavra entrar em vós. Você sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem se libertar? Você sabe por que tem muitas pessoas que não conseguem se firmar? Porque ela não está permitindo a palavra entrar dentro dela. Jesus está dizendo, vocês querem me matar. Vocês são da descendência de Abraão, mas querem me matar. Sabe por quê? Porque vocês não estão deixando a minha palavra entrar em vós. E quantas pessoas, irmãos, estão dentro de uma igreja e que a vida dela não muda, que ela continue a mesma pessoa. Ela continua a mesma pessoa como ela era quando ela ainda estava lá fora. Por quê? Porque a palavra ainda, ela não permitiu entrar dentro dela. No dia que a palavra entrar, a vida dela muda. No dia que a palavra entrar no coração do seu marido, ele muda. No dia que a palavra entrar no coração do seu filho, ele muda. No dia que a palavra entrar no coração da sua esposa, ela muda. No dia que a palavra entrar na sua vida, você muda. É a palavra, ele está dizendo, vocês estão querendo me matar porque a palavra ainda não entrou dentro de vocês. Eu falo do que vi junto de meu Pai. E vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. O que Jesus está dizendo? Tudo que eu falo é do Pai. É o Pai que eu vi o Pai falando, eu vi o Pai fazendo. Aí ele disse, mas vocês fazem aquilo que vossos pais lhes ensinaram. O que é isso? Religiosidade. Meu amigo, se tem algo que é além do diabo, que é uma coisa que destrói muitas pessoas, é a religiosidade. Tem muitas pessoas que é pegada na religiosidade, que é pegada numa religião, sem saber, na verdade, o que significa religião. Religião é uma palavra que significa religar. Em Romanos 3:23 está escrito que todos pecaram e desligados estão da glória de Deus. Então o que Jesus é? Jesus é a verdadeira religião, porque ele é o único que tem o poder de pegar o homem e religar o homem novamente com Deus. Ou seja, quando nós estávamos lá fora, na prática do pecado, nós estávamos desligados de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o que Jesus faz? Ele nos religa novamente para Deus. Então essa é a verdadeira religião, Cristo. Jesus é a verdadeira religião. Você quer saber se você está na verdadeira religião? Anda na palavra. Esteja na palavra. Jesus é a palavra. Se você está na palavra, você está seguindo a verdadeira religião. E a palavra de Deus é a verdadeira religião. Por isso que nós aqui, o pastor Júnior, os ministros, nós pregamos a palavra, porque a nossa verdadeira religião é a palavra. E nós ensinamos vocês, nossos amigos, a viverem e a andarem na palavra. De sair da religiosidade, daquela tradição religiosa, para viver a palavra, a verdadeira religião, que é a palavra. Eles faziam o que os pais mandavam, mas não queriam obedecer o que Jesus falava, o que Jesus ensinava. Religiosidade. Muitas pessoas não conseguem se desprender da religiosidade. Não, eu nasci assim, meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, eu fui ensinado assim. Meus amigos, isso vai lhe trazer problemas para a sua vida, vai lhe trazer problemas lá no futuro, quando você estiver diante de Deus para prestar conta com Ele. Porque a verdadeira religião, volto a enfatizar, é você andar com Cristo. Se você anda com Cristo, você está andando na verdadeira religião. E Jesus continuou, responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosses filhos de Abraão,
farias as obras de Abraão. Olha, Jesus começa o quê? A apertar a eles. Veja que a palavra começou suave e agora Jesus começa a fechar o cerco. Ah, você é de Abraão? Então cadê as obras? Me mostra as obras. Se vocês são descendentes de Abraão, mostra as obras de Abraão para mim. Ou seja, eles diziam uma coisa, mas viviam outra. Eles diziam que era de Abraão, mas as obras dele não condiziam, não mostrava que realmente eles eram descendentes de Abraão, que eram os filhos de Abraão. E Jesus começa a mostrar para eles e a cobrar deles. Então me mostra que você é um descendente de Abraão. E mais, agora, olha o que Jesus diz, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso, olha só, matar a mim, um homem que vos tem dito a verdade de Deus. Eles só podiam matar o homem, Jesus, o homem, mas ele não podia matar o Jesus, Deus. Por que eles queriam matar? Porque a palavra do Senhor não conseguia entrar dentro deles. Por que a pessoa, irmãos, que está dentro da igreja, ainda vive na prática errada, ainda vive no erro, ainda vive, sai da igreja e faz tudo de errado? Por quê? Porque eles dizem que são, mas as obras mostram que não são. Porque a palavra ainda eles não permitiram entrar dentro do coração deles. Não permitiu. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, se passam como filhos de Deus, mas as obras mostram que não são. É o que Jesus estava dizendo para eles. Vocês dizem ser de Abraão, mas as obras que vocês estão praticando são outras. Não condiz com aquilo que vocês estão falando para mim. E aí Jesus continua: vós fazeis as obras de vosso pai. Disse-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Gente, todo mundo quer ser filho de Deus. Todo mundo diz que é Deus. Ah, você chega numa pessoa que está ali, passando mal, cheio de demônio na vida dela. Aí você pergunta, você é filho de quem? Eu sou filho de Deus. A pessoa está lá fazendo um monte de coisa de errada, praticando um monte de coisas erradas. Você pergunta, você é filho de quem? Ele vai falar o quê? Sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eles estavam dizendo, nós não somos nascidos de prostituição, não. Nós somos nosso pai, que é Deus. Falar que é uma coisa, ser é outra. Se você ensinar um papagaio a falar que ele é de Deus, ele vai falar. Até papagaio fala. Mas Jesus começa a dizer-lhes, pois Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Eu estava dizendo para as pessoas hoje, né? João capítulo 1 fala que o verbo estava com Deus. Então Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Eu estava dizendo para as pessoas, eu amo a Deus. Então tá bom, vamos lá provar que você ama a Deus. Você ama a Deus? Ama. Jesus falou, quem ama a Deus, se vocês são de Deus, vocês deveriam me amar. Então tá. Tem pessoas que vai numa loja de perfumaria, não vou fazer propaganda aqui. Vai lá e compra lá um perfume de R$180. Vai lá numa outra loja, compra um eletrodoméstico lá e tantos, sei quantos mil reais e divide sei quantos lá. Mas aí você vai olhar para ela não tem uma Bíblia. Uma sequer. Porque a Bíblia, ela é o quê? A palavra de Deus. Jesus está dizendo, se vocês me amassem, se vocês são de Deus, vocês me amariam. Gente, eu tenho que amar a palavra. A minha prova de que sou de Deus, eu devo amar, viver e praticar e obedecer a palavra de Deus. Tem gente, irmãos, que você vai na casa dela, ela tem de tudo, só não tem o quê? Uma Bíblia. Passa dias, não consegue, não lê um versículo da Bíblia.
Não pega a Bíblia para ler. Só escuta a Bíblia, a palavra de Deus, quando está numa igreja. Mas, se você perguntar, você é de Deus, o que ela vai falar? Eu sou de Deus. Você ama Jesus? Eu amo Jesus. Mas fala, mas as práticas e as obras não condiz com o que ela está falando. Mais uma vez, eles entraram em contradição do que falavam a Jesus. Eles disseram, eu sou de Deus, mas não amavam o Filho de Deus. Não amavam. Como muitas pessoas dizem, eu sou de Deus, mas não quer obedecer à palavra de Deus. Não anda na palavra. Não permite a palavra entrar dentro de si. Para que haja o quê? Uma transformação. Para que ela mude, para que ela deixe de ser servo e passe a ser filho de Deus. E Jesus continuou, por que não entendeis a minha linguagem? É como se Jesus estivesse falando assim, eu estou falando grego com vocês. Eu estou falando uma linguagem. Eu estou lembrando até do pastor Júnior, que o pastor Júnior às vezes fala isso na pregação dele. Eu estou falando uma linguagem que vocês não estão entendendo. É alguma linguagem minha, alguma palavra minha que está sendo tão complicada que vocês não estão entendendo? Para quê? Por não poderes ouvir a minha palavra. Será que eu estou falando de uma maneira, de uma forma, que vocês não estão entendendo o que eu estou falando por não querer ouvir a minha palavra? Isso acontece, irmãos, em muitos lugares. O pastor vai lá, ele ora, ele consagra, ele pede a Deus uma palavra e Deus dá. Ele vai lá no altar e vai levar o recado de Deus. O anjo da igreja vai lá levar. E a palavra vem e fala com a pessoa. Vem, como diz o nosso pastor, o chicote estala. Deus fala, toca na ferida, mostra o erro, mostra onde que ela precisa mudar, mostra o que ela precisa fazer. Mas quando ela sai de dentro da igreja, ela continua nas mesmas práticas, nas mesmas obras. E aí Jesus diz, por acaso eu estou falando grego com você? Você que está assistindo essa live, que a palavra está falando com você, que você está fazendo algo que não deveria fazer. Você que está assistindo essa live, mas quando está sua mulher, você deixa em casa e vai encontrar com outra. Você deixa o seu marido e vai encontrar com outra. A palavra está tocando em você agora. Mas você diz assim, eu não vou deixar. E Jesus está dizendo, porventura, eu estou falando grego com você? Você que está aí no alcoolismo, na prostituição, numa vida errada, fazendo um monte de coisa errada. Jesus está falando para você, eu estou falando grego. Será que você não está entendendo? Por que você não quer ouvir a minha palavra? Por que é que você não deixa a minha palavra entrar dentro de você? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, permita que a palavra de Deus transforme a tua vida. Permita que a palavra de Deus mude você. Quem vai decidir até quando esse sofrimento vai estar na sua vida é você. Não é o pastor, não é alguém que vai trazer a sua vida a mudar. É você que decide, você que tem que querer mudar. É você que tem que dar um basta a esse sofrimento. Quando? Quando você permitir que a palavra de Deus entre dentro de você. Aqueles judeus com quem Jesus estava falando estavam relutando contra a palavra de Jesus. Jesus falava, eles rebatiam, falavam, eles questionavam. Eles não queriam mudar. E Jesus falava, por quê? Eu estou falando alguma linguagem grega? Eu estou falando algo que você não está entendendo, que você não permite ouvir, não ouvir minha palavra. Mas eles disseram, nós somos da descendência de Abraão, a religiosidade. Não, nós somos, nosso pai é Deus. Aí Jesus vem e fala esta palavra para ele. 44. Vós tendes por pai ao diabo. Para aí. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês vieram me falaram para mim que vocês são de Abraão, que vosso pai é Deus, mas na verdade vocês são todos filhos do diabo. Olha a palavra que Jesus disse. Vocês, na verdade, são filhos do diabo. Por quê? Porque vocês querem satisfazer os seus desejos de vosso pai. Vocês querem fazer a sua vontade e não a minha. Então Deus não é o vosso pai. Na verdade, o vosso pai é o diabo. Segura essa. Pega essa aí para você.
Não, pastor, porque essa palavra eu não concordo. Deus fala comigo, Senhor. Aonde eu abrir, o Senhor fala comigo. Ele diz assim: hipócrita, tira a trave que dá dos seus olhos. Ah, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Aí da Bíblia, Deus vai lá: arrependa-te, converta-te. Senhor, eu não estou entendendo. Ele vai lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus, aleluia. Não, Deus mandou você se arrepender. Deus já falou com você na primeira vez que você pediu e abriu a Bíblia. Deus já falou: arrependa, tira a trave dos seus olhos, arrependa-te, converta-te. Não, mas eu não quero. Ou seja, irmãos, Deus está dizendo: as pessoas que querem fazer suas próprias vontades e dizem que é de Deus, na verdade são filhos do diabo. Não é o pastor que está falando, é Deus. Olha só: vós tendes por pai o diabo, ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus estava lavando a cara dele, estava dizendo: na verdade, o pai de vocês não é Deus. Vocês não são descendência de Abraão, coisa nenhuma. Vocês fazem a vontade do vosso pai, o diabo. E essa palavra veio de uma forma que Jesus disse assim: mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Eu que estou falando a verdade, vocês não querem ouvirem. Por quê? Porque a mentira, o pai do diabo, é o que está dentro do coração de vocês. Por isso que nós lemos lá no versículo 37, vocês querem me matar. Por quê? Porque a minha palavra não entra em vós. Por que que a palavra de Deus não consegue entrar no coração de muitas pessoas? Porque lá dentro é um habitar do diabo. Como assim? Lá dentro está o ódio, está a raiva, está a ira, está a mágoa, está o ressentimento, está a falta de perdão, está sujo o coração, já tem muitas coisas habitando lá dentro do diabo. Por isso a palavra não consegue entrar. Aí nós pegamos lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, que está escrito bem assim. 3:20. Eis que estou à porta e bato. Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, que é o coração da pessoa, eu entrarei em sua casa, a casa somos nós, e com ele cearei e ele comigo. Então Jesus ainda continua, gente, ó, batendo no coração de muitas pessoas. E não são daquelas que estão lá fora, é daquelas que às vezes já estão lá dentro da igreja. Jesus está batendo, e ela não quer abrir. Por quê? Porque querem fazer as suas próprias vontades. Não quer abandonar as suas práticas para que a palavra de Deus possa entrar. Eu falei lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, a respeito de Ananias e Safira. Olha o que esses dois fizeram. Deixa eu ver o horário aqui para nós não passar. Falta 5 para me terminar. Diz assim, ó, capítulo 5, vou ler rápido aqui. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte, quer dizer, segurou a parte. Sabendo também sua mulher, quer dizer, a Safira não estava inocente, ela estava compartilhando com o erro. E levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. E disse-lhe Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses olha só, gente, ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Ou seja, quando Ananias estava planejando aquilo, já era obra de quem? De Satanás no coração de Ananias. Mas enquanto Ananias fazia aquilo, lá onde Pedro estava, o Espírito Santo já revelava a Pedro ao projeto que Ananias, a prática de Ananias estava fazendo em oculto. E ele diz: por que você deixou Satanás colocar isso no seu coração? Para você vir aqui e mentir
para o Espírito Santo. Guardando-a tu, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Quer dizer, se você guardasse sua propriedade, se não vendesse ela, não seria sua? Já que você vendeu, por que você tinha a decisão de fazer? Ou você fazia o bem ou você fazia o mal. Mas você escolheu o quê? O mal. De que forma? De reter, de segurar, de guardar um pouco e levar a outra metade. Guardando-a não ficaria para ti, vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Irmãos, ninguém consegue esconder nada de Deus. Lá no livro de Reis, quando o rei da Síria planejava algo para destruir o povo de Israel, lá na cidade de Dotã, Deus já revelava ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu ia lá no rei de Israel e falava, não vai para tal lugar porque há uma armadilha lá. Deus revelava. Então não tem para onde a pessoa esconder, irmãos. Não tem. E ele disse, você não está mentindo para o homem. Ou seja, você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro dá uma oportunidade para ela de se arrepender. Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Ela poderia ter dito assim, não. O meu marido, ele disse assim, vamos reter uma parte e vamos levar só outra. Ela poderia ter feito isso, mas ela não. Ela compartilhou com o erro do marido. O que foi que eu falei para o povo? Falei, irmãos, não compartilha com o erro de ninguém. Ah, mas é minha esposa, se ela não quer seguir, ela está fazendo as coisas erradas, contra a palavra de Deus, não compartilha. Se é ele que está fazendo algo fora da palavra de Deus, não compartilha. Por quê? Porque quando ela disse aquilo, disse Pedro então lhe disse, porque é que entre vós, os dois, vos concedestes para tentar o Espírito do Senhor? Eis que a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também levarão a ti. Ou seja, você também vai morrer. Você, por ter mentido ao Espírito Santo, mentido a Deus, você também vai morrer como teu marido morreu. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Meus amigos, eu finalizei a palavra dizendo o seguinte, irmão, se a tua mulher não quer seguir a palavra, não quer fazer a vontade de Deus, siga você. Não compartilha com ela o erro que ela está praticando. Minha irmã, se o seu marido não quer seguir a palavra, quer fazer do jeito dele, siga você. Ou seja, irmãos, como hoje tratando de família, se lá dentro da sua casa tem algum familiar seu que não quer, não compartilha com erro, sirva você a Deus. Faça você a Deus. Por que com os judeus, irmãos, Jesus foi duro com eles? Porque eles não queriam deixar a palavra entrar dentro deles. Porque se você compartilhar com o erro, a mesma coisa que aquela pessoa vai sofrer, você também sofrerá junto. Então, meus irmãos, terminando aqui, não compartilha com o erro de ninguém. Sirva você a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Então esta era a palavra que eu tinha para o seu coração. Espero que eu possa ter ajudado em nome do Senhor Jesus. E nesse momento, vamos fazer a nossa oração. Vamos pedir a Deus para te abençoar e guardar você em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta palavra, pelo entendimento que o Senhor nos deu. Pai, eu peço que o Espírito Santo fale ao coração de cada pessoa, que ela continue, meu Deus, ali, meu Pai, meditando nesta palavra que ela ouviu. E não deixa que esta pessoa, meu Deus, seja, meu Pai, influenciada por ninguém a viver uma vida errada que a outra pessoa esteja vivendo.
mas que ela possa, Senhor meu Deus, seguir a tua palavra, andar na tua palavra, viver a tua palavra em obediência, em temor e em santidade para a glória de Deus. Meu Deus, abençoa este lar, esta família, esta pessoa que está ouvindo. Se tiver alguém, meu Pai, ali do outro lado, meu Pai, doente, enfermo, sentindo, meu Pai, ali os sintomas do Covid-19, que ela seja curada, que ela seja livre, que ela seja, meu Pai, restaurada a saúde dela agora, em o nome do Senhor Jesus. Pai, que todos que estão assistindo essa live e aqueles que vão assistir posteriormente, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, amanhã, quinta-feira, 19 horas, culto de oração. Sexta-feira, 8 da manhã, 17h50 e às 19h30. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz em nome de Jesus.